Os direitos não têm direito de tê-los. E a gente, a despeito de tudo, já cumprindo seus deveres, exige seus direitos. E aí, fim de ano, época em que diversas pessoas são empregadas, outras não, procuram complementar a renda com trabalhos temporários, não é verdade? Outras para se inserir no mercado de trabalho também ou retornar. Só que a maioria desses empregados ainda desconhece os próprios direitos. E é sobre isso que a gente vai falar. Porque as empresas, elas podem recrutar trabalhadores extra no Natal. Não há um aumento da demanda, mas também podem chamar um temporário para substituir um funcionário afastado por motivo de férias ou licença maternidade. Enfim, você sabe os seus direitos? Direitos de trabalhador temporário? Não? Então fique atento agora na nossa entrevista, que eu vou conversar com um advogado e especialista, o Dr. Luiz Fernando Neves. Bom dia, bem-vindo ao programa Mulher Brasileira e muito obrigada aí por atender nosso convite para falar de um assunto tão importante, principalmente nessa época de temporários, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus aí. Melhor agora que a gente vai poder esclarecer, tirar dúvidas, né, de alguns ouvintes aí sobre esses direitos daqueles que estão entrando no mercado de forma temporária, procurando se efetivar, óbvio, né? E outros que estão realmente só na base de uma renda extra para essa época. Doutor, os direitos assegurados por lei a um temporário, eles se equivalem ou se igualam a de por exemplo, de um funcionário efetivado, que é a maior dúvida que as pessoas têm, não é? Porque o estagiário, a gente conhece algumas que não deixa de ser um temporário estagiário, porque ele tem férias, né? Tem uma porção de coisas que o efetivado tem. Mas no caso de um empregado temporário, que normalmente chega a 2, 3 meses no máximo que ele está ali, ele tem direitos também? Sim, ele tem os direitos, mas conforme a proporcionalidade do serviço. Entendeu? Trabalhou 3 meses, vai ter direito a 3 dozeavos de férias, de 13º salário. Então ele tem equivalente, só que uma proporção menor, no caso, por causa do tempo, né? Exatamente. E no caso, se for serviço que tenha aquele incluído, por causa de horário, periculosidade, ou então em ambientes insalubres, ele tem também esse adicional que é dado? Sim, tem todos esses direitos garantidos por lei. Inclusive na lei que rege esse contrato temporário, que é um contrato por tempo determinado, a Lei 6.019, ela trata acerca desse tema. E no caso, a pessoa, por exemplo, ela é contratada, esse tipo de isenção, vamos supor assim, a pessoa contrata temporariamente um funcionário e aí ele faz um contrato, obviamente, normalmente é de contrato, né? Esses tipos de trabalho temporário, uma boa parte. Dentro desse contrato, a empresa pode se eximir dessas obrigações ou não, mesmo que ela tenha feito isso e vai lá a pessoa desesperada, no desespero, assina porque quer trabalhar. Não. A empresa que está precisando de serviço, a empresa tomadora de serviço, ela não pode fazer a contratação direta do funcionário. Por isso existe uma empresa que vai fazer um contrato direto com esse funcionário. Essa empresa é uma empresa que ela é especializada nisso e ela precisa da autorização do Ministério do Trabalho. Ou seja, ela vai repassar o funcionário para a empresa tomadora de serviço. Então não tem jeito dele se eximir das obrigações dele no caso do funcionário se sentir, por exemplo, ou negligenciado ou justamente ver seus direitos feridos. Ele vai poder recorrer no caso. Sim. O que acontece? O contrato ele é direto com a empresa que está fornecendo o funcionário para prestar serviço com a empresa tomadora de serviço. Entretanto, a própria lei diz que essas duas empresas elas respondem de forma solidária. Ou seja, se a empresa contratante não puder arcar no final de um processo referente aos direitos do trabalhador, a empresa que é a tomadora de serviço, ela vai ter que se responsabilizar. Então, de qualquer maneira, é como se fosse um fiador, né? Um cumpriu, o outro vai lá e tem que cumprir. Exatamente. Tem que cobrir tudo. E no caso... Só tem que ser dessa forma porque a lei prevê. A lei diz que a empresa temporária é uma empresa que vai contratar esse funcionário para estar levando, fornecendo à empresa tomadora de serviço.
Olha, então a pessoa realmente ela não precisa se preocupar. E no caso, como é que a pessoa pode, no caso desses profissionais, né, que são o senhor falou sobre o tempo, né, que é proporcional ao tempo. Normalmente, algumas pessoas conseguem ser efetivadas aí, atravessam os 3 meses, que é o legalmente, né, visto como o tempo para poder fazer a contratação. Por exemplo, essas pessoas têm diferenciado os direitos, por exemplo, se elas forem pessoas especiais, que eu digo, ou com problemas de surdez ou visão físicas, elas têm algum adicional quanto a isso, ou algum diferencial em relação aos outros funcionários ou não? Assim, pela lei 6.019, ela concede os direitos do trabalhador normalmente. Os únicos direitos que não estão previstos é referente ao aviso prévio e a multa dos 40% sobre o FGTS. Então, meu entendimento é que os demais direitos trabalhistas valem para o trabalhador temporário também. Então não tem essa... Porque muitas pessoas se preocupam justamente para se defender. Porque às vezes elas sofrem nesse período curto, que a gente já teve aqui oportunidades, entrevistou um outro advogado falando sobre assédio moral, e nesse período elas sofrem também isso. Quer dizer, até em todos os aspectos ela tem os direitos. A única diferença, a diferença mínima, então, é no caso da remuneração. Exatamente. É porque é um trabalho temporário, a lei prevê o limite de 3 meses, mas com a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, pode ser ampliado. E no caso, por exemplo, a gente falou sobre remuneração, esses benefícios não são extras, estão na lei, obviamente. Vale transporte, refeição. O temporário também, ele tem esse direito ou não? Tem sim. Referente à hora extra, né? Na verdade, o temporário tem uma jornada de 8 horas diárias. Passando disso, é considerado hora extra. O acréscimo, referente à hora extra, é de 20%. E essas horas extras não podem exceder a 2 horas diárias. Então ele tem também isso, se ele for, no caso, exigido, porque a gente normalmente pensa assim, comprovação, né, de horário, porque às vezes também você é obrigado a não assinar a folha no horário, a gente sabe que acontece essas coisas, no horário que você excede ou no horário que você antecipa dentro de uma empresa, às vezes acontece isso que a gente escuta. Essa pessoa, ela tem alguma outra forma de recorrer nesse sentido? Então, o que acontece? Nesses casos, referente à comprovação, uma prova-chave no processo é a prova testemunhal. Então é interessante ter uma testemunha observando, caso a empresa não cumpra com o seu dever, né, e faça essa questão da mentira, né, de estar preenchendo um horário diverso do que realmente é feito, entendeu? Então é importante esse trabalhador observar a questão e ter uma testemunha também para comprovar esses fatos. Sim. E no caso, por exemplo, desses benefícios todos, eu falo assim, porque tem as novas regras, algumas coisas estão sendo modificadas, não é? Para redução de tempo, negócio da aposentadoria, que interfere, obviamente, mesmo com o temporário, aquilo ali consta, né? Sim, a questão é uma coisa nova, né? Essa questão da aposentadoria, entendeu? Ainda não, o pessoal ainda está se adequando, mas prazo, é a mesma coisa. Esse tempo trabalhado, ele vale também para a Previdência. Então, esse tempo vai ficar válido para a Previdência, a pessoa pode ter comprovação contratual ou em carteira, né? Dependendo da... Sim, é na carteira, a anotação feita na carteira de trabalho, tudo certo. Então, né? Porque as pessoas às vezes ficam pensando com as mudanças que tem, mas tem essa tramitação, se a gente pode dizer assim, e do hábito da lei realmente vigorar, tem um prazo, até mesmo o ministro estava explicando lá, que às vezes vai de 3 a 5 anos até que ela realmente entre em vigor, né, para poder fazer parte da vida do trabalhador. E, doutor, no caso das pessoas que queiram informações, que agora estejam ouvindo aqui, porque tem umas pessoas que estão mandando até, né, estão cheias de dúvidas aqui, e o tempo da gente, infelizmente, não é tão longo assim, elas têm um telefone, um site, só tem e-mail, para que eles possam... Tem sim, tem sim, www.basileadvogados.com.br, o telefone é 22 10 51 53 e 25 44 54 30. Deixa eu repetir, 2210 5153 ou 2544 5430.
Acertei? 21, operadora do Rio de Janeiro, não é? Exato. Doutor Luiz Fernando Neves, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero poder contar com o senhor outras vezes aqui no nosso programa. Um Natal maravilhoso, um ano novo melhor ainda. E para o que tem para hoje mesmo, né? Uma excelente segunda-feira, uma semana também muito boa, viu? Muito obrigado. E até uma próxima aqui. Obrigada. Gente, conversei aqui com o Dr. Luiz Fernando Neves, falando que ele é especialista justamente em lei trabalhista e falando sobre os direitos do funcionário, né, temporário. Então são os mesmos direitos, obviamente, do que é efetivado, porém, no quesito não, obviamente, é proporcional ao tempo em que ele está executando as tarefas. E vale também no caso da aposentadoria, porque vai ser constado em carteira e aí ele vai poder se utilizar disso. E essa tramitação da lei, ela obviamente demora de 3 a 5 anos para ela efetivamente vir a vigorar, né, dentro do sistema. E você tem dúvidas? 2210-5153 ou 2544-5430. Informe-se. E é aquela história que eu digo sempre aqui, gente: quem não exige seus direitos não tem direito de tê-los.